E em estúdio para analisar as notícias do dia está João Ferreira Marques, Managing Director da White Star. João, muito bom dia. Hoje damos destaque nesta primeira parte aos Estados Unidos. Esta entrevista da PIMCO, mais concretamente de Bill Gross, acaba por ser alguma novidade para si? Não é nenhuma surpresa, nem para mim, nem para os mercados. Este tema já tem vindo a ser discutido já há bastantes semanas, nomeadamente com o dilema político que existe nos Estados Unidos entre os democratas e os republicanos exigirem cortes na despesa, obviamente porque a dívida pública americana está a níveis nunca antes atingidos, e também porque existe uma questão técnica que foi aqui abordada na peça em relação a um default. Não estamos mesmo a falar de um default dos Estados Unidos, mas estamos a falar de um teto que existe na Constituição, digamos assim, de dívida que já foi atingido, e basicamente os democratas querem alterar esse número, aumentar esse número, e não têm o apoio dos republicanos. Em relação ao comentário do Bill Gross em si, realmente... Pode aumentar as pressões, pelo menos, dos mercados, ou não? Já foi totalmente descontada esta situação? Não, pode ainda aumentar, basicamente, as pressões dos mercados. O Bill Gross fala mais de uma questão de mercado, digamos assim, que para ele, numa opinião, de ter em carteira treasuries americanas não faz muito sentido comparando com outros exemplos. Fala, inclusive, do Canadá, etc. Mas a própria PIMCO, por exemplo, em março, e a própria reportagem dizia isso mesmo, que desfez das treasuries, ou pelo menos de boa parte das treasuries, por considerar que estavam artificialmente caras. Exato. Quer dizer, estamos a falar de uma questão de percepção de preço. Acho que não estamos ainda a falar de uma questão de desconto de possível default. Acho que isto está fora de questão, para já, digamos assim. Mas, de facto, é algo a ter em consideração, e é também mais uma forma de pressão para a administração Obama, que tem agora muito que resolver. Porque, basicamente, existe agora uma série de questões com os planos, o Medicare, etc., que terá custos bastante elevados e terão que ser financiados via dívida pública. E que, por outro lado, temos republicanos com exigências a nível de cortes da despesa. E isto é basicamente algo que nós vamos ver nas próximas semanas, que terá que ser um acordo, que terá que ser atingido. Ainda assim, João, acaba por assustar um bocado quem olhar para estes números, e estamos a falar de valores inquantificáveis quase. Falar que atualmente a dívida, e pelo menos aquela que é, digamos, contabilizada e mostrada, é de 14,3 bilhões de dólares, mas diz Bill Gross que se fossem contabilizadas todas as variáveis que, direta ou indiretamente, entram para estas contas, mas que nem sempre são contabilizadas, poderia chegar aos 100 bilhões de dólares. É um número exagerado ou é um número que pode ser mesmo real? É um número que pode ser real, quer dizer, há muitas situações que não são mais uma vez contabilizadas, não é só nos países europeus que tal não é realizado, nos Estados Unidos isso também acontece, mas acho que estamos a falar de uma situação extrema, digamos assim. E mais uma vez penso que seja uma forma de pressão para a administração Obama. E isto tudo para motivar cortes na despesa que estão agora a ser aumentados, digamos assim, com todas as novas políticas que a administração Obama quer implementar. Esta situação, já que falou um pouco deste cenário, mas importa sempre tentar esclarecer o máximo possível estas questões. Falando de default norte-americano, é uma questão mais simbólica ou política, se quisermos, do que real? De facto. Aliás, este default, mais uma vez, a falar do teto, digamos assim, não estamos a falar da situação de um default de não pagamento, não cumprimento das obrigações, quer de pagamentos de nocional, quer de juros, etc. Não estamos a falar disso. Estamos a falar de uma questão aqui mais política e técnica, digamos assim. Acho que está muito longe a possibilidade dos Estados Unidos entrarem em default. Olhando para as declarações de Nouriel Roubini, que também acabou por falar relacionado com a questão europeia este fim de semana, mais concretamente no sábado, dizia que no caso grego, e não é novidade em Nouriel Roubini, a dizer que no caso da Grécia não se trata de questionar se vai reestruturar a dívida, mas quando é que o fará, e depois vem dizer mais que está gerada a tempestade perfeita, e é a expressão utilizada pelo analista, a tempestade perfeita que pode ameaçar a economia mundial já em 2013. Está aqui a gerar-se e perdoa uma expressão, mas um caldo que poderá entornar-se e complicar as contas, não apenas da Europa, mas poderá alastrar-se, nomeadamente aos Estados Unidos e eventualmente também às economias asiáticas.
Com certeza. E se nós pensarmos como é que chegámos hoje ao estado em que a Europa está e que a situação da grega está, é uma situação bastante pior do que estávamos há um ano atrás, digamos assim. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que não foram tomadas as medidas em tempo útil, com todas as questões políticas, porque aqui, mais uma vez, não estamos só a falar de situações de economia e finanças, mas estamos a falar pelas implicações e relações que têm com outras economias, com questões políticas. Demorou-se muito tempo a chegar-se ao entendimento, chegou-se à conclusão óbvia que a zona do euro não estava preparada para este tipo de situação, não havia mecanismos, não havia regras, não havia nenhum tipo de situação que prevenisse ou apoiasse este tipo de situação. E, obviamente, que com um problema grego pode perfeitamente fazer um efeito de dominó ou de bola de neve e passar para outras economias. E isto é muito simples de analisar. Basta, basicamente, olhar para a dívida que a Grécia tem. Estamos a falar, estima-se em números redondos, cerca de 300 mil milhões. Olhamos também para a dívida que eles têm junto do ECB, que essa não é contabilizada como dívida pública, mas basicamente a economia grega nos últimos 12, 18 meses, os bancos têm-se financiado via o Banco Central Europeu, e a exposição será enorme. Podemos até olhar para bancos portugueses ou outros bancos que tenham exposição em relação à economia grega. Se a Grécia entrar em default, estamos a falar de perdas que depois terão de ser compensadas por capital terão que ir aos mercados, sim ou não. Se não for possível ir aos mercados, estamos a falar do caso português, por exemplo, terá que ser utilizada basicamente o instrumento, a facilidade que foi colocada ao dispor pela Troika, digamos assim, para resolver este tipo de situação. O ECB irá ter um problema também porque irá assumir perdas, terão que ser contribuídas novamente, terá que ser aumentado o seu capital e por aí fora. E, quer dizer, estamos falando de uma situação... É uma bola de neve. Uma bola de neve. E depois será colocada mais pressão novamente nos países seguintes, estamos a falar novamente da Grécia e de Portugal, e sensivelmente. E é este o problema, digamos assim, político, que até não tem ajudado a decisões de serem tomadas de forma firme. E olhando para a Grécia, para a situação da Grécia, não há nada, digamos assim, que possamos olhar, analisar e concluir que a situação está a melhorar, muito pelo contrário. Já vamos analisar precisamente a questão grega, João, daqui a pouco.